A nossa voz é o resultado de características herdadas e do ambiente em que vivemos. E é o assunto do programa de hoje. O Bem Viver começa agora. Olá, no Bem Viver de hoje ao vivo, nós vamos falar sobre a voz. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a fonoaudióloga Anne Priscila Mello. Anne, um grande prazer recebê-la aqui no nosso estúdio. Obrigada, boa noite. Então, Anne, a gente vai falar da voz, que não é um assunto assim... As pessoas não preocupam tanto com a própria voz, não é verdade? Não, na verdade as pessoas não preocupam muito com a sua voz. Só preocupam, né, quando tem alguma alteração, ou uma rouquidão, ou um cansaço vocal, ou a perda da voz mesmo, procura o profissional. Porque fora isso, uma precaução, a gente nunca está pensando muito nisso, para falar a verdade, né? Não. E me fala um pouquinho do trabalho do fonoaudiólogo para quem não conhece. Bem, a fonoaudiologia é uma ciência que trabalha com a comunicação humana, né? Ela estuda a comunicação humana, no seu desenvolvimento, no aperfeiçoamento e nas possíveis alterações. E nós temos 4 grandes áreas da fonoaudiologia, que é a audição, a linguagem, a voz, a motricidade oral. O que seria a motricidade oral? A motricidade oral seria mastigação, alterações de mastigação, de deglutição, de articulação. Pacientes que utilizam aparelho ortodôntico, procuram o nosso atendimento, entram nessa área da motricidade oral. Uhum. E dentro dessas áreas, quais são mais procuradas normalmente? Maristela, todas. Todas? Todas. Mas a gente tem, como a gente pode falar, sub-áreas, né? Outras áreas. Hoje, pacientes que tiveram AVC têm alterações de disfagia, que é a deglutição, tem alterações de mastigação, tem alterações de linguagem, a linguagem oral, que é a linguagem falada. Então, na verdade, todas as áreas são procuradas. Mas o paciente, ele precisa de estar atento, né? Ele precisa de ter alguma alteração para procurar o fonoaudiólogo, que ainda é um pouco, não desconhecido, mas as pessoas só procuram com indicação mesmo, por prevenção não. Uhum. Quem quiser fazer perguntas aqui sobre a voz para a Anne, é só ligar no 3559-3903 e a gente está ao vivo no site www.topcultura15.com.br. E Anne, como é que essa voz é produzida? Vamos explicar o biológico aí para as pessoas entenderem. Bem, quando a gente pensa em falar, o cérebro envia os comandos. E aí a gente precisa primeiro de um ar. Então a gente vai inspirar o ar e as nossas pregas vocais, que são 2 músculos bem pequenininhos, são como se fossem feixes musculares, né? São mucosas, é um tecido muito fininho. Eles ficam posicionados na laringe em formato de V. Então o ar, ao passar pela prega vocal, a nossa prega vocal vai abrir, o ar passa e quando nosso pulmão estiver bem cheio, esse ar vai voltar. E aí, com essa vibração, faz com que as pregas vibrem. E a nossa prega vibra bem harmoniosa, bem certinho. E ao passar esse ar passando pelo trato vocal, ele vai, ao chegar na nossa cavidade oral, com a mudança da língua, o posicionamento de língua, lábio, articulação, a nossa musculatura facial vai produzir a nossa voz. Um som, né? A voz... Na verdade, é um som, essa vibração é um som. Uhum. A voz em si, ela depende muito da articulação, vai depender da articulação, da língua, do lábio, da nossa musculatura facial, porque, na verdade, ela é formada aqui, né? Ela sai daqui. Aí o som que viria daqui de baixo. O som viria do nosso do pulmão, né? Pela vibração da prega vocal, é o som. A vibração da prega vocal é o som. E o mais legal é que isso é muito rápido, né? Muito. Questões de milésimos de segundo. E o que acontece com a nossa voz no decorrer da vida, Anne? Desde a infância até a velhice, vamos dizer assim. Porque o bebezinho já começa ali perto de 1 ano a estar emitindo alguns sons, né? Na verdade, já começa a emitir, né? Então, a criança, o recém-nascido, ele já começa a emitir sons. Mas as palavras já é mais pra frente. Mais pra frente. É todo um processo... É um envelhecimento, mudança e envelhecimento. Na infância, a nossa laringe ainda está amadurecendo.
ela está desenvolvendo. E ela só vai ficar formadinha, completa, na adolescência, é onde ocorre a muda vocal. Para os garotos, isso é muito complicado, né? Uma hora Porque fica mais grave. mais grave, fica fina, fica grossa. Eles acabam não gostando muito de falar em público. Na escola tem um certo problema, porque eu não quero apresentar trabalho, porque a minha voz está muito fina, né? Então, e hoje os adolescentes fazem muita academia, então às vezes é muito forte, mas aquela voz fininha. Mas isso depois vai mudando. Questão hormonal, né? Isso tudo muda. E no decorrer, e aí a voz dá uma estabilizada, porque da adolescência, depois dessa muda vocal, ela começa a adquirir as características da voz adulta. E aí ela sofre uma estabilidade. No decorrer, até a terceira idade, daí começa o envelhecimento mesmo, da voz mesmo, devido à idade, né? O fator idade mesmo. Ela muda um pouquinho, né? Ela muda, ela fica mais trêmula, fica uma voz mais fraca, né? Uma presbifonia que a gente chama, o envelhecimento da voz. E a nossa voz também muda no decorrer do dia, não é isso mesmo, Anne? Muda. Porque a voz, ela está muito relacionada com o nosso estado emocional. Então, o nosso corpo, né? Então, se a gente está muito tenso, eu estou muito nervosa, o meu emocional vai estar abalado, prejudicando a minha voz também. E Anne, tem pacientes que vão até você por problemas emocionais que atingem a voz? Na verdade, eles relatam, né? Porque quando a gente tem uma alteração vocal, a gente chama de disfonias. E aí a gente tem uma classificação. E dentre essas disfonias, nós temos as psicogênicas, que são causadas por alterações emocionais, porque o emocional controla todo o nosso corpo. Então, se o paciente relata, eu sou muito ansiosa, eu sou muito deprimida, então isso acaba alterando a voz, né? Levando uma alteração vocal. Mas são poucos. Nós temos, mas são poucos, sim. Anne, então o nosso papo continua daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo. Quem quiser fazer perguntas é só ligar no 3559-3903. A gente volta já.